Petrobras é uma das poucas ações que eu venho comprando nesse ano após toda a alta do mercado brasileiro. E ela acabou de reportar o resultado do primeiro trimestre de 2025 e anunciou dividendos. Mas a dúvida que fica é: esses dividendos foram abaixo do esperado? Há uma certa ilusão com os dividendos da Petrobras? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? O tema desse vídeo é Petrobras. E é uma das poucas ações brasileiras que no ano de 2025 até agora segue em tendência de baixa, em correção. Mas a gente sabe que um dos grandes motivos é a guerra comercial envolvendo China e Estados Unidos e especialmente o petróleo. Por mais que a Petrobras hoje adote uma política de preços que não é párea, que não assume a paridade internacional, ainda assim, o mercado precifica o impacto da queda do petróleo nos resultados. Óbvio, em algum momento, a Petrobras reajusta os combustíveis de acordo com o preço internacional. Então, por mais que não haja uma paridade em tempo real, digamos assim, de preços do petróleo, em algum momento isso impacta os resultados da Petrobras. Isso é inevitável. E o mercado sabe disso. Mas vamos entender o contexto atual da Petrobras e verificar se no preço atual ela faz sentido ou se não faz sentido. Nesse momento, como a gente pode perceber, a queda acumulada é de 14% no ano, ao contrário da alta de 14% no ano do Ibovespa. Olha só que interessante, Petrobras caindo 14% e Ibovespa subindo 14%. E aí você vai me perguntar, Luan, não é estranho o Ibovespa subir tudo isso em um ano em que Petrobras e Vale estão caindo, sendo que Petrobras e Vale são as maiores posições do Ibovespa? Não, são as maiores posições, mas não determinam o movimento do Ibovespa. O setor financeiro segue subindo muito nesse ano, bancos e seguradoras, além das elétricas, e isso se refletiu no Ibovespa em alta. Agora, imagina se Petrobras, Vale e Klabin também estivessem subindo. A alta do Ibovespa talvez fosse o dobro, talvez fosse superior a 20% tranquilamente. Ok, mas o que eu quero tratar aqui é o seguinte: a gente tem um ano de alta do Ibovespa, queda de Petrobras. Isso por si só já é um bom sinal para quem quer acumular ações no preço mais baixo, pelo simples fenômeno estatístico da regressão à média. Tudo que sobe demais em algum momento tende a voltar para a média. Tudo que cai demais tende a voltar para a média. Simples assim. É isso que explica desempenhos excepcionais de um atleta, de um escritor, de um artista em determinado ano, com uma sequência de desempenho medíocre. Simples assim. E agora, a Petrobras está caindo 0,28, uma queda fraca, após publicação do resultado. Disso resulta o seguinte: o mercado não ficou decepcionado com o resultado, senão a queda seria muito superior. E vamos lembrar que nos últimos 5 dias, o mercado fez a ação subir. Mas note que essa subida decorre muito da recuperação do Brent, que é o barril do petróleo negociado internacionalmente, nesse momento subindo 1%. Diante do último resultado trimestral de Petrobras, que a gente vai comentar um pouquinho, o índice preço-lucro caiu. É o que eu falei. Se você olhar simplesmente para índice preço-lucro, você vai se enganar. Ah, estava 11, 12 vezes lucro, estava cara. Mas é que o quarto trimestre teve um item sem impacto no caixa da empresa que fez o lucro cair. E isso gerou um aumento do PL. Agora caiu novamente. E antes da gente passar aqui para os resultados, só tirar uma dúvida aqui, que acaba sendo comum, e eu entendo por quê, porque a gente está falando aqui de classes de ações. Qual seria a melhor classe? Petro 4 ou a 3? Olha, a 3 é mais cara. Você olha simplesmente pelo dividend yield, 16,63, 4, 17,88. Isso mesmo com a queda acumulada do ano, você vai perceber aqui, a queda da 4 foi de 14% e a queda da 3 foi 16%. Mesmo com uma queda maior na 3, ela ainda é um pouco mais cara, porque é ela que dá poder de controle. Então, para quem tem a pretensão de controlar a Petrobras, aí foca na 3. A liquidez da 3 é boa? Boa. 360 milhões de reais em negócios no dia. Bastante coisa. Mas olha a 4. Olha o tamanhozinho da liquidez da 4. 1,5 bilhão praticamente. É muita coisa. Eu fico com a 4, então, pela maior liquidez e melhor desconto. Ok, e como foi esse desempenho da Petrobras? E aí a gente já fala dos dividendos, se eles foram decepcionantes ou não. Primeiro, destaques aqui do resultado. Não se engane com essa alta de 31% no lucro líquido. Não se engane com isso. Foi por conta do efeito não caixa que tivemos no quarto trimestre, que eu já expliquei em outro vídeo. Só entenda, foi um efeito contábil que não impactou o caixa, mas impactou o lucro líquido. Só isso. O que a gente tem que notar aqui é a geração de caixa operacional, é isso que importa. E como foi? Primeiro, a receita da empresa teve alta na receita.
Isso é bem positivo. Uma alta de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2024 e de 4,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024, apesar da queda do preço do petróleo. Isso sinaliza maior capacidade produtiva. A Petrobras está aumentando o volume de produção, consequentemente, vende mais. Então, esse é um gatilho de crescimento para a Petrobras, aumento da capacidade produtiva. E um dos grandes gatilhos que eu já trouxe aqui no canal é a margem equatorial, que tende a aumentar a capacidade produtiva da Petrobras em mais de 50%. O entrave ainda é o IBAMA, licenças ambientais, etc. Isso em algum momento vai se normalizar. Afinal de contas, a Petrobras é um ativo importantíssimo para o fechamento ou tentativa de fechamento das contas públicas no Brasil. E recentemente, a Petrobras informou uma nova descoberta de petróleo na Bacia de Santos. Isso aqui dá mais expectativa de aumento de capacidade produtiva, que segura queda nos resultados da Petrobras quando ocorre queda no preço do barril do petróleo. Então, a forma que a Petrobras tem de compensar a volatilidade do petróleo é aumentando a sua capacidade produtiva. O fluxo de caixa livre foi de 26 bilhões, acima do quarto trimestre de 2024. O fluxo de caixa operacional, que é o que mais importa no valuation da Petrobras, foi de 49 bilhões contra 47 do quarto trimestre e 46 bilhões do primeiro trimestre de 2024, com um excelente fluxo de caixa operacional. Endividamento, relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado, de 1,45. Então aqui é um ponto também que às vezes pode despertar dúvida em você ou qualquer outro investidor. Eu fico assustado quando eu venho aqui no Investidor 10 e olha o tamanho da dívida da Petrobras, 326 bilhões de reais, cara. Que loucura! Isso aqui não é perigoso? Então, você tem que comparar isso aqui com a capacidade de geração de caixa da empresa e também com o prazo do endividamento. Já vou te mostrar qual é o prazo médio da dívida da Petrobras. Mas note que aqui está 1,45. Por que é 1,45? Sim, teve aumento, a gente tem que ir monitorando isso, mas 1,45 é preocupante? Vamos lá. A empresa gera 60 bilhões de reais por trimestre. 60 bilhões de reais por trimestre. Ou seja, isso dá 240, 250 bilhões de reais por ano. Então a gente está falando de 1 ano e meio de caixa que a empresa gera. Essa é a dívida da Petrobras. Só que aqui, deixa eu te dar um alerta antes da gente passar para o endividamento. Nesse período do primeiro trimestre, o resultado foi melhor que o trimestre anterior, mas veja, o preço médio do Brent foi 75 dólares e o dólar 5,84. Nesse momento o dólar está 5,70, preço médio aí 5,75 nesse segundo trimestre e o Brent abaixo de 70. Então o resultado da Petrobras no segundo trimestre, se continuar dessa forma como está o Brent, vai ser pior. Por isso que caiu tudo isso. A não ser que a empresa aumente e muito a sua capacidade produtiva, mas não foi isso que aconteceu, pelo menos nesse segundo trimestre. Pode acontecer nos próximos. E aqui que eu queria te mostrar o prazo médio da dívida da empresa está em 12,19 anos. São 12 anos e o custo médio 6,8%. É um custo baixo. Então, a empresa tem um prazo longo de dívida com um custo baixo. Por isso que o mercado não fica preocupado com a dívida da Petrobras, apesar de que em termos absolutos parece uma monstruosidade, né? Outro detalhe que importa aqui para você, os investimentos. Por quê? Porque quanto mais a empresa investe, menor será o dividendo que você vai receber na condição de acionista. Ao mesmo tempo em que, se a empresa não investir, ela não aumenta a sua capacidade produtiva, o que também é ruim. Tem que ter um equilíbrio nesse sentido. E no primeiro trimestre de 2025, a empresa investiu 4,1 bilhões de dólares, tendo uma redução de 29% em relação ao quarto tri, só que uma alta de 33% em relação ao primeiro tri. Compare com o mesmo período do ano anterior. Então foi uma alta expressiva no CAPEX. E tudo isso aqui para aumentar a capacidade produtiva. Tanto agora que a empresa descobriu o petróleo na Bacia de Santos. Mais petróleo. Então o CAPEX está adequado. Esse CAPEX, inclusive, veio abaixo do consenso do mercado, abaixo do que ele esperava. Os resultados como um todo da Petrobras vieram acima do consenso. Esperava-se um lucro de 31,42 bilhões de reais e o lucro foi de 35, então veio acima. Nesse sentido, o lucro por ação reportado nas preferenciais foi de 2,73 e o consenso esperava 2,37, ou seja, uma surpresa positiva de 15,08%. Mas a ação não está disparando por conta disso. Por quê? Porque, como eu disse, a gente teve aumento do endividamento e a gente ainda tem o segundo trimestre, que vai ser um segundo trimestre marcado por petróleo mais baixo e dólar mais baixo. Só um detalhe aqui para você, a Petrobras pagou 65 bilhões de reais em tributos à União, estados e municípios. Então, só para você ter uma ideia, o que ela paga de tributos, 65 bilhões, é mais do que ela gera de caixa operacional, como a gente viu. E muito mais do que ela gasta com pessoal. Então veja como o maior custo das empresas
são os impostos, os tributos, não é despesa com pessoal, despesa administrativa, é isso aqui. Nem despesa com dívida. É isso aqui que mata uma empresa. Não estou falando que é o caso da Petrobras, é só para você ter uma noção da magnitude da tributação paga. E vamos então ao dividendo que foi pago. Que eu vi alguns comentários sobre o caráter decepcionante do dividendo que foi anunciado agora. E esse aqui foi o dividendo anunciado. A empresa aprovou dividendos e juros sobre capital próprio. Só uma dúvida aqui, que eu vejo uma certa recorrência. O pessoal fala, por que a empresa não paga só JCP se há aqui um benefício fiscal para a empresa? Ela reduz da base de cálculo do imposto, o valor que ela anuncia como JCP, o que ela não consegue fazer com dividendo. O que acontece é o seguinte, a empresa ela tem um limite para isso. 50% só. Então, se não, ia ser 100% JCP, claro. Todas as empresas iam anunciar como JCP, mas não é o caso. Então, aqui, anunciou um total de 90 centavos, duas parcelas. A primeira vai ser paga no dia 20 de agosto, a segunda no dia 22 de setembro. A data com 2 de junho, data ex, um dia útil posterior. Dentro desses 45 centavos, 30 centavos de dividendos, 14 centavos de JCP. Ou seja, 30 centavos no total de JCP e 60 centavos de dividendos. Em valores líquidos, a gente vai ter 86 centavos por ação. Líquido. 86 centavos nas cotações atuais de 31,80, com a queda de hoje, 31,60, a gente está falando de 2,7 a 2,8% de dividend yield. Se a gente projeta isso para 4 trimestres, a gente está falando de 10,8 a 11% de dividend yield. Em termos de dividendos ordinários, ficou mais ou menos em linha com o que o mercado espera. Vai dar mais ou menos 3,60, 3,50 a R$ 4. Dá para esperar um pouquinho mais com dividendos extraordinários eventuais. Então, mais ou menos é isso que você pode esperar de Petrobras no ano de 2025, entre R$ 3,50 a R$ 4. Eu fico no meio do caminho, R$ 3,80, que Petrobras tem surpreendido muito bem em dividendos, o governo precisa, é aquela história toda que você já sabe. Então eu vejo o seguinte, os dividendos decepcionaram? Não foram grande coisa, ficaram em linha mais ou menos com uma projeção mais conservadora do mercado, dá para dizer assim. Por isso, não vou alterar meu preço teto em Petrobras, vou mantê-lo. Eu deixo esse preço teto e a planilha respectiva para os membros Carteira Mirai e principalmente Comunidade FMI, só conhecer aqui embaixo. Assim como o acompanhamento da minha carteira, eu nesse momento estou com 7.500 ações de Petrobras. Se eu não realizar mais nenhuma compra até a data com dia 2 de junho, eu vou receber 86 centavos vezes 7.500. Isso vai dar R$ 6.450 em proventos. E aí alguém pode vir aqui e falar, que bobeira, você está querendo ganhar 11, talvez 12% no máximo de dividendo de Petrobras esse ano, sendo que a taxa Selic está 14,75%. Coisa de otário. Então, esse é um pensamento extremamente curto-prazista, incompatível com investimento em ações. Se você pensa assim, você tem que ficar na renda fixa. Ações não são para você. Por mais que os dividendos sejam isentos, você precisa declarar esses dividendos e também o ganho de capital, a posição acionária, tudo que você tem de ativos na bolsa de valores tem que ser declarado na declaração anual do imposto de renda e o prazo está acabando. Mas para isso existe uma solução para você, que é o aplicativo da Grana. Ele é indicado pela B3 e por meio dele, com o seu celular, você declara o imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Além do cálculo do imposto, que é automático, é muito mais amplo que o Revar, porque o Revar só abrange mercado à vista de ações, não pega opções, por exemplo. Então baixe o app do Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E para você acessar todo esse ferramental e fazer a sua declaração com segurança em menos de 5 minutos, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto no plano Mais Grana, por tempo limitado. Então aproveite agora, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora alguns comentários do último vídeo. Brasil é visto como o jogo do tigrinho. Cômico se não fosse trágico, mas é verdade. Pois é. Se tem alguém que muda a trajetória dos investimentos baseado em informações de curto prazo, é só para deixar dinheiro na mesa. Realmente, não dá para a gente mudar a nossa estratégia de acordo com o momento. A gente pode fazer alguns ajustes, mas a estratégia macro tem que ser uma. Salvo se o mundo mudou completamente, foi uma reversão total dos fundamentos. E olha, esse tipo de coisa é rara, então toma cuidado. Ele falou, tem seu fundo de verdade aqui. Me dei muito bem, deitei e rolei com taxas do tesouro acima de 6 e até mesmo 8. Muito bom, muito bom. Comprei pré a mais de 15. Tô rindo à toa. Pois é, tem que aproveitar as oportunidades que o mercado dá. Peguei IPCA mais 6 até 8, média de 7. Se subir, eu compro mais. Boa, é assim mesmo, cara. Você não vai acertar o melhor momento numa tacada só. Isso não existe.
a não ser por pura sorte. Imagina quem vendeu tudo e comprou o dólar a 6,30. Pois é, isso foi sardinhagem pura. Você começar a montar posição no exterior por uma necessidade de dolarização da carteira a 6, 6,30 não é o grande problema, porque isso você vai rebalanceando ao longo do tempo, mas vender tudo, girar e mandar tudo para fora no pior momento, isso, cara, isso é a receita pronta para perder dinheiro. No Brasil, nunca é a última chance. Eu não duvido do Brasil e das oportunidades que ele pode dar pra gente. Mas e você? Você ficou decepcionado com esse dividendo da Petrobras? Ou você acha que foi bem pé no chão? Comenta pra mim aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!